Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Por quê? Shiven-jun perguntou, visivelmente enfurecida, chocada e confusa. Wu Shenwei deu uma risada gélida. Por quê? Você não sabe o motivo? Shiven-jun, com a imensa riqueza e autoridade indomável de sua família, você força meus pais a me fazerem casar com sua família, então não me diga que você não sabe o porquê. Sem dúvida, Wu Shenwei estava exagerando ao praticamente gritar isso. Mas nós temos tratado você bem, não é mesmo? Shiven-jun pareceu magoada. Naquela época, até seus pais concordaram com isso. Cale-se! Como se seu rabo tivesse sido pisado, Wu Shenwei rugiu. Vocês não têm o direito de sequer mencionar meus pais. Todos esses anos, depois de entrar para sua família Shi, vocês já me trataram como um ser humano com dignidade? Sempre que eu quisesse voltar para casa para visitar meus pais, eu teria que buscar sua aprovação. Por esse motivo, meus pais não conseguiam viver com dignidade entre nossos parentes, que os ridicularizavam completamente. Como filho deles, eu não sentia nada além de vergonha. Em seus leitos de morte, todos diziam que eles não tinham um filho, mas eles tinham. Eu sou filho deles. Wu Shenwei parecia ter enlouquecido, com os olhos arregalados como os de um doente mental. Sobre seus pais, nós já tentamos o nosso melhor, mas os humanos eventualmente envelhecem e morrem. Esse fato não pode ser mudado apenas pela força de vontade. Shiven-jun suspirou. Wu Shenwei se acalmou um pouco também, mas ele ainda parecia agitado. Shiven-jun, quando você já considerou meus sentimentos? Todo mundo lá fora está me chamando de genro residente, um homem sustentado. Alguns dos empregados desta casa nem me respeitam. Eu sou como um cachorro de estimação que só conseguiu sobreviver até hoje graças à gentileza da sua família. Eu posso ver isso escrito claramente em seus olhos, então eu odeio você. Eu odeio sua família Shi. Wu Shenwei continuou desabafando suas frustrações. Além disso, há muito tempo desprezo esse servo idiota com quem você me forçou a formar um contrato de sangue. É por isso que encontrei uma oportunidade de levá-lo para a natureza para esfaqueá-lo com uma faca e cortá-lo com um machado. Naquele instante, eu, Wu Shenwei, finalmente me senti um homem. Um homem que não precisava obedecer a todos os comandos que você gritava para mim o dia todo. Além disso, ao fazer isso, sinto que finalmente me vinguei de você. Shiven-jun parecia ameaçadora. Ela foi até lá e deu um tapa forte no rosto de Wu Shenwei. Aquele era um som poderoso. Wu Shenwei não evitou isso. Em vez disso, sua expressão tornou-se cada vez mais selvagem e distorcida. Ao ver a expressão no rosto dele, até Lin Jin ficou tentado a ir até lá e dar um tapa no bastardo. Imagine Shiven-jun. O homem era exasperante. Então você está me batendo agora, Shiven-jun. Tudo bem, por que você não me bate até a morte? Você nunca me viu como um ser humano de qualquer maneira. Certo, e aquele seu pai também é um pedaço de lixo. Naquela época, eu me humilhei e pedi que ele me ensinasse a peletização, mas você sabe o que aquele velhote me disse? Ele disse que meu sobrenome era Wu, não Shi, então eu não sou digno de aprendê-lo. Naquele exato momento, percebi que sua família Shi nunca pensou em mim como nada. Você sempre foi cautelosa comigo como se eu fosse algum tipo de ladrão. Já chega! Com os punhos cerrados, Shiven-jun disse friamente. Wu Shenwei, você e eu somos marido e mulher. Meu pai pensava em você como seu próprio filho, mas é regra de nossos ancestrais que nosso método de peletização não deve ser ensinado a ninguém fora da família. Não só você, mas até mesmo minha mãe e tia não conseguiram aprender também. Você sabe disso. E eu, Shiven-jun, tenho sido mais do que respeitosa com meus sogros. Nunca os desconsiderei nem disse nada rude. Mas agora, você está sendo insolente com meu pai. Mesmo que eu não seja filial como filha, não posso tolerar esse seu ato. Vá embora. Deixe a família Shi. Eu, Shiven-jun, estou me divorciando de você agora. Já que você não está disposto a ser genro da família Shi, então não seja. Wu Shenwei sorriu e saiu imediatamente. No entanto, uma vez na porta, ele pareceu ter se lembrado de algo e olhou para trás. Sua família Shi tem me menosprezado, Wu Shenwei, mas eu serei aquele que eventualmente os enviará para seus túmulos. Não acredita em mim? Apenas espere e verá. Dito isso, ele saiu rindo alto. Tentando escapar? Continue sonhando. Lin Jin deu um tapinha em Xiao e o rapazinho correu, pressionando Wu Shenwei no chão. O homem caiu de cara no chão com sangue por todo o corpo. Sendo um covarde, Wu Shenwei estava assustado demais para mover um único músculo. Shiven-jun não lhe deu mais atenção. Falando francamente, o queixo de Lin Jin estava escancarado enquanto ele observava os dois se despedaçando. Já que esse era o caso, para que serviram seus votos de casamento? Eles pareciam mais inimigos mortais do que qualquer coisa. Particularmente Wu Shenwei.
Ele abusou do servo só para se vingar de Shi Venjun? Se sim, a linha de pensamento daquele cara era muito estranha. Se ele odiasse trazer um genro residente e achasse Shi Venjun muito dominadora, ele poderia ter se divorciado dela e ido embora. No entanto, ele ficou para se entregar ao que a família Shi podia lhe oferecer enquanto era um Casanova em outro lugar. Shi Venjun se acalmou. Havia lágrimas obviamente em seus olhos, mas ela as conteve e se aproximou de Lin Jin. Nós mostramos a você uma visão embaraçosa, avaliador Lin. Este Wu Shenwei não tem mais nada a ver com minha família Shi de agora em diante. Os ferimentos de Duer são bem graves, então eu gostaria de continuar incomodando o avaliador Lin para cuidar disso. Certo, por favor, pegue isso também, avaliador Lin. Dito isso, Shi Venjun tirou um pingente de jade da cintura e o entregou a Lin Jin. Você é meu benfeitor e tratar Duer exigiria ingredientes medicinais também. Você pode levar este pingente para qualquer um dos salões de medicina da família Shi e recuperar quaisquer pílulas ou ervas que precisar sem pagar. Esse era um ótimo item e seria um desperdício não aceitá-lo. Lin Jin casualmente estendeu a mão para pegá-lo, sem mostrar sinais de reserva. De acordo com Shi Venjun, ela gostaria que Lin Jin acolhesse e cuidasse de Duer por enquanto. Depois que Lin Jin pegou o servo, ele nunca pensou em afugentá-lo, então esse pedido não foi um problema. Quanto a Wu Shenwei, que foi atacado por Xiao Wu, ele foi posteriormente entregue às autoridades por Lin Jin. Já que ele perdeu a família Shi como apoio, acusá-lo de instruir um incêndio criminoso não deve ser problema algum. O malfeitor recebeu o que merecia e Lin Jin recebeu um benefício. Tudo está bem quando acaba bem. No entanto, as coisas acabaram sendo bem diferentes do que Lin Jin esperava. À tarde, o antigo administrador da família Shi apareceu na Associação de Avaliação de Bestas para fazer uma visita a Lin Jin em seu salão de consulta. Avaliador Lin. O velho mordomo se curvou. Lin Jin o reconheceu como o principal zelador da mansão Shi. Assim como ele estava curioso sobre a chegada do homem mais velho, este o informou sobre algo. Wu Shenwei foi libertado. Lin Jin imediatamente sentiu que algo estava errado. Quando ele enviou Wu Shenwei às autoridades locais esta manhã, o homem deveria pelo menos ser acusado de incêndio criminoso, já que os bandidos poderiam testemunhar sobre isso. A cidade do Bordo, incêndio criminoso não era um delito menor, então como o homem poderia ser libertado imediatamente? Avaliador Lin, aqueles rufiões negaram o caso de incêndio criminoso, mas como as autoridades tinham evidências de seu ato, eles não puderam mentir para escapar. No entanto, todos eles disseram que não reconheceram Wu Shenwei. Alguém obviamente subornou e eles até mesmo resgataram Wu Shenwei. Sem evidências suficientes e alguém se intrometendo no escuro, as autoridades libertaram Wu Shenwei na hora. Ao ouvir as informações do velho administrador, Lin Jin achou estranho. Wu Shenwei estava agora completamente sozinho. Sem a família Shi para apoiá-lo, quem seria tolo o suficiente para resgatá-lo? É a família Shen, revelou o velho administrador. A família Shen? Lin Jin ainda não havia processado, mas quando o velho administrador esclareceu, ele percebeu que era o Salão Medicinal Shen, ou seja, a família de Shen Yuanyuan. Agora, isso foi uma grande coincidência. Por que a família Shen estava ajudando Wu Shenwei? O velho mordomo não disse o porquê e provavelmente também não sabia. Ele veio informar Lin Jin porque Shi Venjun sabia que, apesar da covardia de Wu Shenwei, ele era um homem implacável. Vendo como ele abusou do servo e tentou queimar a casa de Lin Jin só para ter certeza de que ele estava morto, era fácil perceber como esse homem trabalhava. Ele nunca agiria abertamente, mas recorreu a táticas desleais. Shi Venjun temia que Wu Shenwei pudesse mirar em Lin Jin e fazer algo sujo. Por isso, ela enviou o velho mordomo aqui para informá-lo por boa vontade, para que Lin Jin pudesse estar preparado caso Wu Shenwei o atacasse furtivamente. Velho senhor, por favor, transmita meus agradecimentos à senhora Shi. Serei cuidadoso, disse Lin Jin. O velho mordomo fez uma reverência antes de sair. Esse assunto não era nada além de estranho. Mas se Lin Jin tivesse que ser honesto, ele não pensava nada sobre a família Shen ou Wu Shenwei. Ambas as partes eram igualmente horríveis e desprezíveis. Wu Shenwei era obviamente assim, enquanto Shen Wenlin da família Shen era um hipócrita. Os dois unindo forças apenas provaram que uma coisa era verdade. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. No entanto, se essas pessoas fossem insensíveis o suficiente para provocar Lin Jin, elas estariam apenas pedindo por isso. Lin Jin os recebeu de braços abertos. E por enquanto, ele continuaria como sempre. No entanto, precauções ainda devem ser tomadas. Desde os tempos antigos, sempre foi fácil desviar de um ataque aberto, mas difícil se proteger contra conspirações ocultas. Lin Jin planejou ajudar o Lobo das Sombras a evoluir quando ele voltasse. Ele usaria um método de evolução perfeita nele também. Para que o Lobo das Sombras alcançasse a evolução perfeita, Lin Jin obviamente precisava de ervas e peletizar uma pílula das 6 almas de besta das sombras.
O Museu de Bestas Mortais tinha todas as informações necessárias sobre peletização. Enquanto isso, a maioria dos ingredientes da peletização podia ser encontrado em salões de medicina, então Lin Jin planejou fazer uma viagem ao salão de medicina da família Shi. A família Shi tinha muitos salões de medicina da cidade do Bordo. Lin Jin entrou no maior deles. Ao mostrar o pingente de jade que Shi Wenjun lhe deu, o lojista ficou visivelmente chocado antes de tratar Lin Jin como um convidado valioso. Avaliador Lin, nossa dona nos informou que você é um cliente estimado. Tudo o que você pedir será fornecido gratuitamente. Explicou o lojista com um sorriso enquanto trazia um pouco de chá. Lin Jin respondeu cortesmente. Você deve me cobrar sempre que aplicável. Estou aqui porque o salão de remédios da família Shi é muito maior e estou procurando 2 ingredientes para a peletização. Gostaria de saber se você os tem. O lojista pediu para Lin Jin expressar seu pedido e Lin Jin disse. Uma é uma flor negra e a outra é uma alma de besta primordial de nível 1. Ambos os itens eram realmente difíceis de localizar. Em circunstâncias normais, eles não podiam nem ser comprados com dinheiro. Até mesmo a alma de besta que Lin Jin usou para a evolução perfeita de Xiao Wu foi ganha de Lu Xiaoyun. A alma bestial desta última foi dada a ela por seu irmão mais velho, Lu Yun, e dizia-se que era difícil de obter. Quanto à flor negra, nenhum dos funcionários do salão de medicina tinha ouvido falar dela antes. Mas, como estava escrito no museu, esse item deve existir. O lojista entrou em profunda reflexão sem fornecer uma resposta imediata. Então, ele fez Lin Jin esperar por um momento. Como Lin Jin não estava com pressa, ele ficou sentado ali tomando seu chá. Depois de um breve momento, ele ouviu passos e as cortinas foram afastadas quando alguém entrou. Para sua surpresa, a pessoa que apareceu não era o lojista, mas Shi Wenjun. Ela realmente apareceu pessoalmente. A avaliadora Lin. Shi Wenjun parecia um tanto abatida. Mas isso era normal. Como mulher, deve ser difícil para ela sustentar uma família inteira sozinha. Agora que ela havia se divorciado do marido, esse assunto sem dúvida seria conhecido e daria origem a fofocas, dando-lhe grande pressão. No entanto, Shi Wenjun provavelmente ficaria bem com sua forte perseverança. Senhora Shi, por que você veio pessoalmente? Lin Jin se levantou e a saudou. Seguindo Shi Wenjun estava um cervo branco. Embora não fosse a maior besta por perto, a criatura exalava grande charme. Deve ser a besta de estimação de Shi Wenjun. Sempre que Lin Jin via bestas de estimação, ele tinha o desejo de registrá-los no Museu de Bestas Mortais. Por isso, ele estendeu a mão e acenou para o cervo. Que lindo cervo branco! Venha, deixe-me tocar. Não, deixe-me dar uma olhada em você. Ao ver Lin Jin acenar para ele, o cervo branco surpreendentemente se aproximou e carinhosamente empurrou seus chifres contra a palma de Lin Jin de maneira dócil. Um brilho brilhou nos olhos de Shi Wenjun quando ela viu isso. Ela se conteve de perguntar, mas sorriu em vez disso. Eu estava visitando esta filial e ouvi dizer que o avaliador Lin estava aqui, então vim. Após uma pausa, Shi Wenjun pegou 2 itens e os colocou sobre a mesa. Esta é a flor negra e a alma de besta primordial de nível 1 que você pediu. Como o avaliador Lin não designou o atributo da alma de besta, tomei a liberdade de decidir e trazer uma alma de besta de atributo escuridão. Isso serve. Shi Wenjun disse com um sorriso. Lin Jin ficou surpreso. Essa família era realmente algo especial. Eles realmente reuniram os materiais que ele precisava em tão pouco tempo. Além disso, devido à sua negligência, Lin Jin realmente esqueceu de mencionar o atributo da alma de besta que ele precisava. Essa alma de besta de atributo escuridão que Shi Wenjun havia trazido era exatamente o que ele queria. Após uma consideração mais profunda, Lin Jin chegou a um entendimento. O ponto forte da família Shi não era o negócio de salão de remédios, mas a peletização. Isso era de conhecimento comum. E como eles eram conhecedores do assunto, não era estranho que Shi Wenjun conhecesse a farmacologia relevante. Lin Jin deu um tapinha na cabeça do cervo branco antes que a criatura trotasse obedientemente de volta para o lado de Shi Wenjun. O cervo era de fato uma raça rara. Também era incrível. Apesar de ser um rank 2, ele tinha capacidades incríveis e também uma habilidade inata de procurar ervas. Uma dona de um salão de medicina e esse cervo eram uma combinação perfeita. Então, Shi Wenjun acrescentou. Minha besta de estimação, Baer, é irmã de Duer. Mas como só podemos formar pactos de sangue com uma besta, escolhi Baer. Pensei em dar a Duer um bom dono, mas quem sabe, a pessoa que escolhi quase o matou. Temos sorte que a benevolência do avaliador Lin o resgatou no final. Se me permite, gostaria de deixar Baer encontrar Duer. Lin Jin poderia dizer não? Claro que ele não diria isso. Nenhum deles mencionou Wu Shenwei. Um estava relutante em falar sobre ele, enquanto o outro sentiu desprezo pela menção dele. Por isso, eles rapidamente mudaram para outro tópico. Você por acaso conhece a peletização também, avaliador Lin?
Shi Wenjun perguntou. Enquanto ela parecia indiferente, Shi Wenjun estava bem interessado em saber. Lin Jin sorriu. Só um pouco. E foi um pouco. Lin Jin realmente não sabia muito sobre peletização. Ele apenas a realizou de acordo com as instruções detalhadas dadas pelo Museu de Bestas Mortais. Por exemplo, ao criar a pílula da alma da besta dos 6 sóis, Lin Jin só teve que seguir as instruções passo a passo e pronto. Quanto à farmacologia e às técnicas complexas de peletização, ele não precisa aprender nenhuma delas. Assim como nas provas, algumas pessoas estudam 1000 livros só para responder a uma pergunta, mas Lin Jin não precisava ler todos porque ele já tinha a resposta para aquela pergunta. Ambos produzem resultados, então aqueles que não tinham ideia poderiam simplesmente presumir que Lin Jin era inteligente e habilidoso. Shi Wenjun continuou. O avaliador Lin é realmente conhecedor. Tenho aprendido peletização durante toda a minha vida, mas sou apenas mediana nisso. Meu padrão pode não ser nem 20% do meu pai. Corria o boato de que o pai de Shi Wenjun era um alquimista incrível, e Lin Jin ficou impressionado. Depois de pensar um pouco, Lin Jin disse humildemente. É uma pena que seu pai tenha falecido tão cedo. Caso contrário, ser capaz de buscar sua orientação seria uma coisa muito afortunada. Shi Wenjun sorriu. Mas nossa família Shi ainda tem alguns alquimistas experientes para nos dar suporte. Se houver algo em que você queira ajuda, avaliador Lin, basta fazer um pedido. Se estiver dentro de nossas capacidades, a família Shi dará uma mão. Ajuda? Lin Jin precisava disso. Porque mesmo agora, ele ainda não tinha um forno à peletização. Quando ele realizou a peletização pela última vez, Lu Xiaoyun havia secretamente roubado a fornalha de guindaste de nuvem de Lu Yun para emprestá-la a Lin Jin. Agora que ele tinha os materiais necessários reunidos e podia criar a pílula, ele não tinha uma fornalha de peletes. Se Shi Wenjun não tivesse mencionado, Lin Jin teria que descobrir como conseguir uma. Mas agora que ela tinha, ele tentaria pedir ajuda a ela. Senhora Shi, posso pegar emprestado seu forno de peletização? Lin Jin perguntou timidamente. Shi Wenjun ficou pasma. Você conhece a peletização, mas não tem um forno? Que tipo de piada foi essa? Até as crianças da família Shi tiveram que ter seu próprio aquecedor à peletização quando começaram a aprender, porque sem um, como elas aprenderiam? Essas perguntas nunca sairiam da boca educada, sensata e gentil de Shi Wenjun. Apesar de sua curiosidade, ela riu e disse. A família Shi tem uma abundância de 2 itens. Um são ervas e o outro são fornos de peletização. Esqueça de emprestar um, podemos até lhe dar um, avaliador Lin. Que generoso! Lin Jin ficou encantado. Como esperado da senhora de uma família proeminente. Shi Wenjun foi muito direta. Ele rejeitou superficialmente a oferta enquanto Shi Wenjun insistiu. Finalmente, Lin Jin aceitou sua generosidade. Avaliador Lin, há um salão de fornalhas em nossa mansão Shi com várias fornalhas de peletização. Na verdade, temos mais de 100 dessas fornalhas. Você pode simplesmente entrar e escolher uma. Shi Wenjun estava claramente tentando se dar bem com Lin Jin. Afinal, Lin Jin era um avaliador de bestas de nível 2. No caminho para a mansão Shi, Lin Jin perguntou. Você tem fogo de fornalha? Na mansão Shi. Lin Jin estava realmente visitando este lugar 2 vezes no mesmo dia. No entanto, diferente de antes, quando ele estava aqui para causar problemas, desta vez, ele estava aqui para tirar algo deles. Até Lin Jin percebeu o quão sem vergonha ele estava agindo. Claro que temos. Nossa família Shi tem queimadores em 3 locais dentro da cidade do Bordo. Todos eles contêm os 5 elementos, adequados para peletizar pílulas de vários atributos. Além disso, também temos amuletos de fogo de fornalha, mas isso requer habilidade e experiência para invocar. Mesmo alguns dos alquimistas veteranos não conseguiam usar o amuleto para levar fogo às fornalhas para o processo de peletização. Explicou Shi Wenjun enquanto liderava o caminho. Lin Jin assentiu. O museu tinha um registro relevante disso também, embora obviamente na forma de instruções de peletização. Por exemplo, havia muitas maneiras de peletizar uma pílula. Esses métodos eram divididos em uso de fogo interno ou fogo externo e cada método tinha seu próprio conjunto de instruções. Para Lin Jin, nada era difícil se um guia passo a passo fosse fornecido. Ambos chegaram ao salão da fornalha da mansão Shi. Este lugar era trancado por um portão de metal e Shi Wenjun teve que destrancá-lo pessoalmente para ter acesso. Este era obviamente um lugar importante para a família, com Shi Wenjun sendo a única pessoa que tinha a chave. Além disso, Lin Jin conseguia sentir a aura de bestas nas proximidades. Elas provavelmente foram criadas pela família Shi para proteger este lugar. O salão estava cheio de vários tipos de fornalhas. Algumas eram colocadas em prateleiras, enquanto outras eram colocadas no chão. Havia até aquelas com características únicas que não podiam entrar em contato com o chão.
Portanto, elas estavam sendo sustentadas por cordas especiais para balançar nas vigas acima. A família Shi realmente tinha um histórico profundo. Nenhuma família média poderia construir um salão de fornalha tão grande. Muitas das fornalhas aqui já foram usadas pelos ancestrais da nossa família Shi. Algumas até contêm poder espiritual após uso contínuo. Shi Wenjun complementou. De repente, chegando a uma conclusão, Lin Jin perguntou. Senhora Shi, já que muitas das fornalhas aqui foram usadas pelos ancestrais da família Shi, elas devem ter um valor significativo para a família. Se eu acidentalmente pegasse uma dessas, isso não seria inapropriado. Para sua surpresa, Shi Wenjun respondeu balançando a cabeça. A única regra que rege a família Shi é que não podemos passar nosso conhecimento de peletização para aqueles que não têm nosso sobrenome. Se o avaliador Lin tivesse pedido livros ou técnicas sobre peletização, não haveria nada que eu pudesse fazer, mas compartilhar uma de nossas muitas fornalhas de peletização não é proibido. Além disso, nossos ancestrais disseram que as fornalhas de peletização são meramente dispositivos, e dispositivos são transcendentais. Podemos dá-los se surgir uma oportunidade, então está tudo bem. Se o avaliador Lin escolhesse uma fornalha usada por nossos ancestrais, isso seria o destino. Nas palavras de nossos ancestrais, não foi você que escolheu a fornalha, mas foi a fornalha que escolheu você. Isso soou misterioso. Mas como a família não proibiu explicitamente o compartilhamento de fornos à peletização, Lin Jin realmente poderia escolher entre todos os fornos aqui. Ele não tinha ideia de que entrar no salão de fornalhas da família Shi para escolher uma fornalha de peletização era um privilégio honroso até mesmo para os descendentes da família Shi. Shi Wenjun não o deixou entrar apenas porque Lin Jin era um avaliador de bestas de rank 2 com um futuro em perspectiva e ela estava tentando se familiarizar com ele, mas porque Lin Jin também havia resgatado Duer com quem ela cresceu. Ela queria retribuir o favor dele. Lin Jin estava olhando ao redor para as várias fornalhas enquanto contemplava. Para seu próprio uso, ele não podia escolher uma fornalha de um certo atributo. Embora o produto final do atributo designado possa ser aprimorado, o dispositivo só poderia produzir pílulas daquele atributo em particular. Portanto, Lin Jin teve que escolher uma fornalha que atendesse a todos os 5 elementos. Por mais conhecedor que fosse em avaliação de bestas, Lin Jin não tinha a mínima ideia quando se tratava de fornalhas. Ele tentou tocar nas fornalhas, mas o Museu de Bestas Mortais não reagiu. Como ele escolheria o forno certo? Shi Wenjun estava apenas sendo humilde quando disse que havia mais de 100 fornalhas aqui. A estimativa aproximada de Lin Jin era de pelo menos 300 dessas fornalhas, todas de tamanhos variados neste salão. Algumas das menores fornalhas eram apenas do tamanho de uma palma, enquanto as maiores tinham a circunferência de 3 adultos em pé em um círculo com os braços estendidos. No entanto, seria um inconveniente carregar uma fornalha tão grande, então as volumosas seriam omitidas da seleção. Os menores também não seriam apropriados, pois eram usados para peletizar certas pílulas exclusivas. E então, Lin Jin começou a escolher entre os um pouco maiores. Depois de andar por aí, ele ainda não conseguia dizer o que era o que ou quão boa era a fornalha. Assim que ele estava prestes a buscar o conselho de Shi Wenjun, uma das fornalhas que ele tocou acionou o Museu de Bestas Mortais. O que estava acontecendo? Lin Jin parou imediatamente. Estava atualmente estrondoso dentro do museu com raios de luz brilhando para baixo. Então, Lin Jin viu um rótulo muito estranho de besta aberrante. O espécime da besta aberrante exibido no museu era a forma original da criatura, e essa era uma das melhores características do museu. Tendo avaliado tantas bestas até então, foi a primeira vez que Lin Jin viu uma criatura tão estranha. Este animal peculiar parecia uma cabra, mas tinha 9 caudas longas, 4 orelhas e chifres de cabra. Seus chifres eram espirais como um verticilo com linhas grossas. Em suas costas havia um par de grandes olhos esmeralda, enquanto sua cabeça não tinha olhos. Poderíamos imaginar o quão bizarra essa criatura parecia. Besta violenta de nível 4, Boai, uma espécie rara. Atributos: fogo superior, água inferior, terra inferior, madeira inferior. Taxa potencial: 2. A criatura está morta, mas os ossos e a alma permanecem. Nenhum método de tratamento disponível. Nenhum método de evolução disponível. O cabelo de Lin Jin estava em pé enquanto ele estudava o estranho espécime dentro do museu. A aparência dessa besta era muito anormal, e seu nome era igualmente estranho. No entanto, ela tinha 4 atributos e isso era uma ocorrência extremamente rara. Sem mencionar o fato de que já foi uma besta de nível 4. Que pena que a criatura já estava morta. Depois que o disco foi guardado, Lin Jin abriu os olhos e sentiu a fornalha. Esta fornalha tinha um formato peculiar. Agora que Lin Jin olhou para ela, este dispositivo se assemelhava à cabeça daquela criatura que ele viu antes, com 2 chifres espirais de cada lado. Eram chifres de verdade. Deve ter sido pós-processado por metal mais tarde, então aqueles que não tinham um entendimento mais profundo nunca teriam sido capazes de dizer que a base da fornalha era na verdade o crânio de uma besta.
E por ser o crânio de uma besta, a alma da criatura permaneceu, dando origem ao Museu de Bestas Mortais. Isso foi considerado destino? Lin Jin não sabia como avaliar fornalhas, mas uma refinada do crânio de uma besta de rank 4 definitivamente não era comum. Não podia ser. Então, por que não escolher esta? Tendo tomado uma decisão, Lin Jin estendeu a mão e pegou a fornalha. Senhora Shi, esta fornalha estaria boa? Lin Jin perguntou casualmente. Temendo que uma fornalha tão única quanto essa pudesse ser uma herança da família Shi, Lin Jin achou que seria melhor ele perguntar. Se ela fosse usada por seus ancestrais e tivesse um significado significativo, seria insensato ele pegá-la. Shi Wenjun ficou visivelmente atordoada quando Lin Jin o pegou. Então, ela perguntou. Avaliador Lin, você gostaria de escolher outro? Afinal, era uma herança? Lin Jin ficou desanimado. No entanto, a explicação seguinte de Shi Wenjun fez com que Lin Jin percebesse que ele havia entendido mal. Avaliador Lin, nosso ancestral, trocou esta fornalha de um monge asceta durante suas viagens, pensando que era um item prêmio. Mas quando ele retornou e experimentou, nenhuma pílula foi feita com sucesso nesta fornalha, desperdiçando vários ingredientes raros no processo. Meu pai tentou usá-la mais tarde também, sem sucesso. Sempre que uma pílula estava prestes a ter sucesso dentro desta fornalha, a pílula inexplicavelmente rachava e se estilhaçava. Desde então, meu pai a deixou aqui e ninguém mais tocou nela. Lin Jin não esperava que essa fosse a razão pela qual ela pediu para ele reconsiderar sua escolha. Shi Wenjun estava claramente sendo atenciosa com ele. No entanto, esta fornalha era realmente extraordinária. Ele aceitaria ou não? Após um breve momento de hesitação, Lin Jin decidiu que aceitaria mesmo assim. Se ele seguisse as instruções detalhadas de peletização no museu, as coisas deveriam progredir suavemente. Talvez o ancestral da família Shi simplesmente não soubesse como usá-lo. Lin Jin estava nervoso e se sentia inseguro. Mas os humanos adoravam jogos de azar e Lin Jin não era exceção. Vendo que Lin Jin já tinha se decidido por este, Shi Wenjun riu antes de oferecer. Avaliador Lin, por que não fazemos isso? Você pode ficar com ele e experimentar. Se as coisas não funcionarem como esperado, você pode trocá-lo por outro. Combinado. Lin Jin agora podia ficar tranquilo. Agora que ele tinha uma fornalha, o que vinha a seguir era o fogo da fornalha. Conforme explicado no museu, tanto o fogo interno quanto o externo podiam ser usados para peletizar a pílula de 6 almas de besta das sombras. Comparativamente falando, usar fogo interno era muito melhor, então Lin Jin decidiu pegar emprestado um amuleto de fogo de fornalha. Como alquimista, Shi Wenjun carregava amuletos de fogo de fornalha com ela. Por isso, ela podia entregar um para Lin Jin na hora. Avaliador Lin, você precisará do encantamento para invocar este amuleto de fogo da fornalha? Shi Wenjun foi cuidadosa com suas palavras. Nas palavras de Lin Jin, essa mulher tinha grande inteligência emocional. Em vez de perguntar se ele sabia como invocar o amuleto de fogo da fornalha, ela perguntou se ele precisava. Embora fosse apenas uma questão de escolher as palavras certas, isso mostrava que ela era atenciosa com a dignidade dos outros. Mesmo que ele não soubesse como invocar o amuleto, ele não se sentiria tão humilhado. Felizmente, enquanto o museu forneceu, Lin Jin não precisou de mais nada. Tudo, desde instruções de peletização até encantamento de amuleto de fogo de fornalha, foi fornecido, então Lin Jin acenou com a mão e agradeceu a Shi Wenjun pela oferta. Temos uma sala de alquimia aqui. Se você quiser prosseguir com a peletização agora, sinta-se à vontade para usá-la. Há incenso queimando na sala para acalmar a mente, então é muito adequado para alquimistas como nós. Já que Shi Wenjun colocou dessa forma, Lin Jin decidiu ir. Do lado de fora de uma das salas de alquimia, eles encontraram alguns homens idosos. Esses homens se aproximaram e prestaram seus respeitos a Shi Wenjun. Depois de perguntar por aí, Lin Jin descobriu que todos esses homens pertenciam à família Shi, tinham o mesmo sobrenome e eram atualmente os melhores alquimistas do clã. Fim dos capítulos do 158 ao 160. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!